A casa que pertence a Deus, uma oração de transformação espiritual. Esta noite, antes de você fechar os olhos, vou guiá-lo através de algo que mudará permanentemente a atmosfera espiritual de sua casa. Não é um ritual comum. Não é uma oração genérica. É uma arma espiritual. Uma declaração de guerra contra tudo que tentou estabelecer residência nas paredes que você chama de lar. E preciso ser absolutamente honesto com você desde o início. O que você está prestes a fazer não é apenas religião. Não é apenas palavras vazias faladas para um Deus distante. Isto é autoridade real. The spiritual. Poderosa. Algo que a maioria dos cristãos nunca usa porque nunca compreendeu que possuem. Sua casa não é apenas tijolos e cimento. Não é apenas um lugar onde você dorme. É um ambiente espiritual. E como todo ambiente, ele tem uma atmosfera. Uma frequência. Uma vibração que está constantemente se comunicando com você, com sua família, com sua mente subconsciente, se você acredita, com o reino espiritual. Aquela atmosfera pode estar preenchida com a paz de Deus, com alegria genuína, com a presença tangível de Jesus Cristo em cada cômodo. Ou pode estar preenchida com algo completamente diferente. Algo que você sente mas não consegue nomear. Tensão sem explicação. Medo que o segue de sala em sala. Insônia que vem noite após noite sem razão médica. Uma pesadez que se instala sobre tudo como uma nuvem que nunca se move. Se qualquer uma dessas coisas descreve sua casa agora, então você já sabe, em um nível profundo, visceral, que precisa fazer algo. E esta noite é a noite. A noite em que descobri a verdade. Deixe-me contar uma história que mudou minha vida. Houve um tempo em minha vida quando minha casa se sentia completamente errada. E não estou falando sobre desordem ou móveis feios. Estou falando sobre algo espiritual. Algo que você sente nos ossos. Meus filhos estavam ansiosos de maneiras que eram novas e perturbadoras. Minha filha mais velha começou a ter pesadelos. Meu filho recusava dormir sozinho. E não havia razão óbvia. Nada ruim tinha acontecido. Nenhum trauma. Nada que pudesse explicar o medo que permeava cada cômodo. Meu casamento estava sob pressão de uma maneira silenciosa e corrosiva. Minha esposa e eu não brigávamos. Não havia drama. Havia apenas uma frieza. Uma distância que crescia a cada dia. Como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre nós durante a noite e ninguém tinha nos avisado. Eu estava acordando às 2 da manhã com um peso no meu peito. Uma sensação de opressão que nenhuma quantidade de oração matinal podia dissipar. Ia à igreja. Lia minha Bíblia. Fazia todas as coisas que um cristão é suposto fazer. E, no entanto, a atmosfera em minha casa permanecia a mesma. Pesada. Errada. Como se algo invisível estivesse alimentado do nosso medo e se tornando mais forte a cada dia. Fui a um pastor que respeitava. Um homem que havia servido a Cristo por 40 anos. Um homem que entendia a guerra espiritual de uma maneira que era ao mesmo tempo prática e devastadoramente real. Descrevi tudo para ele. A ansiedade dos meus filhos. O distanciamento no meu casamento. Os pesadelos. A sensação de que algo não estava certo. E ele me escutou. Realmente me escutou. Não como um conselheiro. Como um guerreiro que tinha visto isso antes e sabia exatamente o que estava acontecendo. Quando terminei, ele se inclinou para a frente. Seus olhos eram graves. Ele disse apenas uma coisa, mas aquelas palavras explodiram em minha mente como dinamite. Você tem orado sobre sua casa. Mas você ainda não orou sobre ela. Deixe aquilo penetrar por um momento. Existe uma diferença monumental entre orar sobre algo e orar sobre algo. Orar sobre algo é pedir a Deus que lide com um problema. É passivo. É você esperando que Deus faça algo. Orar sobre algo é completamente diferente. É você tomar a autoridade que Cristo lhe deu e usá-la. É você estabelecer o reino de Deus em um lugar específico. É você dizendo ao reino das trevas: vocês não têm direito aqui. Esta propriedade pertence a Jesus. Sua casa precisa ser reclamada. Precisa ser declarada. Precisa ser purificada da fundação ao teto em nome daquele cujo nome causa toda a escuridão tremer. E esse é um trabalho que apenas você pode fazer. Não porque Deus não seja poderoso o suficiente, mas porque Ele escolheu delegar autoridade. Ele escolheu dar poder aos seus filhos.
E aquele poder está adormecido em você neste exato momento. A transformação começa. Fui para casa aquela noite e fiz algo que mudou tudo. Parei em cada cômodo da minha casa. No quarto das crianças. Na sala de estar. Na cozinha. No banheiro. E em cada lugar, falei. Em voz alta. Com autoridade absoluta. Não como alguém rezando. Como alguém reclamando propriedade. Falei o nome de Jesus em cada canto. Não sussurrei. Não pedi educadamente. Declarei, com a voz firme e segura de alguém que sabia que tinha direito de estar ali. Pleitei o sangue de Cristo sobre cada porta e cada janela. Visualizei aquele sangue criando uma barreira que a escuridão não podia atravessar. E então fiz algo que minha teologia anterior nunca teria permitido. Commandei. Ordenei a toda e qualquer presença escura para sair. Não pedi. Não sugeri. Ordenei. Como alguém que sabia que tinha autoridade para dar ordens. A palavra de Cristo ecoava em minha mente. Eis que vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Naquela noite, eu estava reclamando aquele poder. E algo mudou. Não foi gradual. Não foi sutil. Foi imediato. Palpável. Como se uma mão que havia estado segurando minha casa finalmente a soltasse. A atmosfera transformou. Literalmente. Você poderia senti-la quando entrava na porta. Como se a pesadez tivesse sido substituída por leveza. Meus filhos dormiram profundamente aquela noite. Pela primeira vez em semanas. Sem pesadelos. Sem chamadas no meio da noite. Apenas sono pacífico e restaurador. Minha esposa sentiu também. Pela manhã, ela olhou para mim e disse: "O que você fez?" Não porque eu havia contado, mas porque ela podia sentir a diferença. Dentro de dias, meu casamento começou a sarar. Não magicamente. Mas o peso tinha ido embora. A frieza desapareceu. Havia espaço para amor novamente. O poder da reclamação. Deixe-me ser claro sobre algo que é crítico. Você não é fraco. Você não é impotente. Você nunca foi. A maioria dos cristãos vive em derrota porque foi ensinada a ser passiva. Ensinada a apenas pedir. Ensinada a apenas suplicar. E enquanto não há nada de errado em pedir a Deus, há um tipo inteiramente diferente de oração que a maioria nunca aprendeu. A oração de autoridade. A oração onde você não está pedindo a Deus que faça algo. Você está usando o poder que Ele já lhe deu para fazer algo. Jesus não disse peça ao Pai para expulsar demônios. Ele disse expulsem demônios. Ele não disse rogue a Deus para curar os doentes. Ele disse curem os doentes. Há um poder em sua voz quando você fala em autoridade. Há uma realidade espiritual que responde quando você comanda. E aquele poder está esperando por você usar. Sua casa é o seu reino. É o seu território. É o lugar onde você tem a maior autoridade. E está na hora de reclamar. A oração de reclamação. Se você pode, eu quero que você fique de pé neste momento. Se estiver disposto, prepare-se para caminhar através de sua casa enquanto fazemos isto juntos. Mova-se de cômodo em cômodo. Fale estas palavras em cada espaço. Deixe o som de sua voz, a voz de um filho de Deus, ecoar contra as paredes que você chama de lar. Isto é guerra espiritual. Não é violenta. Não é assustadora. Mas é real. Vamos começar. Pai Celestial, venho diante de você agora no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele em cujo nome toda escuridão deve se curvar. Obrigado por este momento. Obrigado que sua palavra é verdadeira. Obrigado que você não apenas deu autoridade aos apóstolos, você deu autoridade a mim. Aquela autoridade é real. Funciona. Opera nos reinos espirituais com precisão e com poder. E venho hoje preparado para usar aquela autoridade sobre esta casa, esta propriedade, este lar. Pai, agradeço por esta casa. Pela proteção que você forneceu através dos telhados e paredes. Hoje eu a trago diante de você e a coloco inteiramente em suas mãos. Consagro cada cômodo, cada parede, cada piso, cada teto, cada canto, cada corredor, cada porta e cada janela à glória de Jesus Cristo. Declaro que esta casa pertence a Deus.
Jesus Cristo é Senhor sobre esta propriedade. Sua senhoria é estabelecida aqui agora. E é permanente. Espírito Santo, eu abro as portas desta casa para você completamente. Não apenas em parte. Não apenas nos cômodos que se sentem sagrados. Todos. Inteiramente. Venha e faça sua morada aqui. Encha cada cômodo, cada corredor, cada closet, cada canto onde a escuridão tentou se estabelecer. Encha cada polegada desta casa com sua presença. Sua paz. Esse poder. Sua glória. Porque onde você está, a escuridão não pode permanecer. Onde você está, a confusão deve se curvar. Onde você está, o medo perde cada pegada que jamais teve. Então, Espírito Santo, venha. Venha em plenitude. Venha com poder. Venha como fogo refinador. Transforme esta casa em seu santuário. Senhor, sua palavra no Salmo 91 declara que nenhum mal nos atingirá e nenhuma praga chegará perto de nossa morada. Que você dará a seus anjos carga sobre nós para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eu fico em pé sobre aquela promessa sem vacilar. Sem dúvida. Sem hesitação. Declaro aquela promessa sobre esta casa e sobre cada pessoa que dorme sob este teto. Sua palavra não mente. Nunca mentiu. Nunca pode mentir. E esta promessa nos pertence. Hoje. Agora. Neste exato momento. Então agora, no nome de Jesus Cristo, aquele nome acima de todo nome, aquele nome diante do qual toda escuridão deve se curvar, aquele nome que causa o reino das trevas a tremer. Falo para toda força espiritual escura que tomou qualquer forma de residência nesta casa ou nesta propriedade. Ouçam com clareza absoluta. Falo para cada espírito de medo, cada espírito de confusão, cada espírito de desordem, cada espírito de divisão e disputa que tem estado abrindo brechas entre as pessoas neste lar, separando pais de filhos, esposo de esposa, criança de paz. Falo para cada espírito de depressão, cada espírito de pesadez que tem estado roubando a alegria e a paz deste lar. Cada espírito de tormento que tem estado perturbando o sono, enviando ansiedade na noite, mantendo crianças acordadas com pesadelos. Falo para cada espírito oculto. Cada espírito conectado a qualquer coisa escura que foi praticada nesta propriedade por qualquer um em qualquer momento. Cada maldição falada sobre estas terras. Cada acordo feito com a escuridão neste lugar. Ouçam com absoluta clareza, vocês não são bem-vindos nesta casa. Vocês não têm autoridade aqui. O sangue de Jesus Cristo cobre esta propriedade. O nome de Jesus foi falado com autoridade em cada cômodo. Vocês estão invadindo propriedade sagrada. Propriedade de uma casa que pertence a Deus Todo-Poderoso. E seu tempo aqui terminou. No nome de Jesus Cristo, eu prendo cada um de vocês agora. Vou prender sua influência sobre as pessoas nesta casa. Vou prender sua operação em cada cômodo. Vou prender cada tarefa, cada plano, cada estratégia que vocês têm estado executando contra esta família. Contra sua paz. Contra seus relacionamentos. Contra seu sono. Contra sua saúde. Contra sua fé. Vocês estão amarrados pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, que os derrotou na cruz e que detém as chaves da morte e do inferno. E agora comando, saiam. Deixem cada cômodo. Dixam cada corredor. Deixem a terra sobre a qual este edifício está. Deixem a atmosfera acima desta propriedade. Saiam agora pelo poder do Espírito Santo. Não retornem. Não tentem voltar. Não se demorem. Cada porta pela qual vieram está fechada e selada pelo sangue do Cordeiro. Vocês não têm caminho de volta. Esta casa está fechada para vocês permanentemente. A bênção desce. Pai, agora que abordamos tudo o que não pertence, falamos nesta casa tudo o que pertence. Chamamos sua paz. Não a paz rasa que o mundo oferece, aquela paz frágil que se quebra com a primeira dificuldade. Chamamos a paz profunda, imóvel, sobrenatural de Deus que ultrapassa todo entendimento. A paz que está tão enraizada, tão real, que nenhuma circunstância pode tocá-la. A paz que guarda nossos corações e nossas mentes através de Cristo Jesus. Deixe aquela paz descer sobre esta casa agora como uma cobertura que nunca levanta. Deixe-a descansar em cada cama. Encha cada cômodo. Estabeleça-se em cada conversa que acontece sob este teto. Deixe os filhos dormirem profundamente.
Deixe os pais acordarem restaurados. Deixe cada pessoa que dorme aqui acordar renovada. Chamamos sua alegria. Não a alegria superficial. A alegria profunda e incontível do Espírito Santo. A alegria que vem de saber que você é amado. Que você é cuidado. Que alguém muito maior está observando. Deixe a risada retornar a estes cômodos. Deixe o calor retornar a estes relacionamentos. Deixe a pesadez que tem estado sentada sobre esta casa ser substituída permanentemente por uma alegria que só pode vir de Deus. Chamamos seu amor. Aquele amor que não quer nada em troca. Aquele amor que cobre multidões de pecados. Onde houve conflito, deixe haver compaixão. Onde houve amargura, deixe haver perdão genuíno. Onde houve distância entre pessoas que são destinadas a estar próximas, esposo e esposa, pai e filho, irmão e irmã, deixe haver cura. Verdadeira. Profunda. Permanente. Deixe cada casamento sob este teto ser fortalecido. Deixe a paixão retornar. Deixe a intimidade ser restaurada. Deixe cada casal lembrar por que escolheu estar junto. Deixe cada relacionamento entre pai e filho ser curado. Deixe cada vínculo quebrado dentro desta família ser restaurado pelo poder de Deus. Chamamos sua bênção. Provisão financeira que atende a cada necessidade. Saúde física em cada corpo. Integridade emocional em cada mente e coração que foi ferido. Força espiritual para espíritos que foram desgastados pelas batalhas da vida. Deixe esta casa ser uma casa de bênção em cada dimensão. Deixe cada pessoa que dorme aqui acordar sabendo que é amada. Que é segura. Que é conhecida por Deus. Senhor, agora falo especificamente sobre cada cômodo desta casa. Sobre o quarto. Deixe-o ser um lugar de verdadeiro e completo descanso. Deixe o sono que vem aqui ser o sono doce que sua palavra promete a seus amados. Deixe nenhum pesadelo, nenhuma visão atormentadora, nenhum pensamento ansioso perturbar o descanso das pessoas que dormem nesta casa. Deixe cada pessoa acordar descansada. Renoveira. Pronta para enfrentar o dia com força. Sobria solid estar. Deixe-a ser um lugar de conexão genuína e calor. Deixe as conversas que acontecem aqui construir em vez de derrubar. Deixe esta família realmente se ver e se conhecer profundamente neste espaço. Deixe que os estranhos se sintam bem-vindos aqui. Deixe que os amigos sintam que estão em casa. Sobre a cozinha. Deixe-a ser um lugar de provisão e nutrição. A Bíblia compara a mesa ao altar do templo. Deixe a mesa nesta casa ser um lugar de reunião genuína, de compartilhamento de vidas, de gratidão. Deixe esta família nunca carecer do que precisa. Deixe haver sempre suficiente. Sempre abundância. Sobre cada quarto de criança. Deixe-o ser um lugar de segurança e inocência absoluta. Deixe cada criança que dorme aqui ser protegida de toda influência escura e de todo espírito atormentador. Deixe-a dormir em paz absoluta. E deixe-a crescer sabendo que é amada por um Deus que nunca dorme, que nunca pisca, que está sempre vigiando. Sobre cada outro cômodo nesta casa, cada corredor, cada espaço dentro dos limites desta propriedade. Deixe cada polegada ser coberta pelo sangue de Jesus e preenchida do Espírito Santo. Deixe haver nenhum canto escuro, nenhum espaço esquecido onde o inimigo mantém qualquer pegada. Esta propriedade inteira pertence a Deus. Pai, abençoa a estrutura física desta casa. Abençoa a fundação. Deixe-a ser forte e inquebrantável. Deixe-a suportar todo o peso, toda a pressão, toda a tempestade que venha. Abençoa as paredes. Deixe-as ser paredes de proteção e nunca paredes de divisão. Deixe-as conter o calor no inverno e a frieza no verão. Deixe-as ressoar com risada, não com gritos. Abençoa o teto. Deixe-o ser uma cobertura de proteção divina sobre esta família. Deixe-o manter fora toda chuva, todo vento, toda tempestade. Abençoa as portas. Deixe as pessoas certas sempre ser bem-vindas. E deixe os espíritos errados descobrir que não podem entrar. Deixe cada portão ser um ponto de entrada para a bênção. Abençoa as janelas. Deixe a luz de Deus derramar através de cada uma delas. E deixe a escuridão encontrar nenhuma entrada. Agora, Pai, venho contra cada reivindicação espiritual que foi feita sobre esta propriedade. Cada maldição falada sobre esta casa por qualquer um em qualquer momento, quebro-a agora no nome de Jesus Cristo.
Aquela maldição não tem poder aqui. Esta cancelada. Esta anulada. Não pode operar. Cada maldição geracional que seguiu esta família para esta casa, corto-a pela raiz. Ela não tem mais poder aqui. Vossos pais podem ter cometido pecados, mas você não está condenado por eles. Você está livre. Cada acordo jamais feito com a escuridão nesta propriedade, renuncio e cancelo aqueles acordos agora no nome de Jesus. Aqueles contratos com o inimigo não têm validade legal no reino de Deus. Cada tarefa de feitiçaria, cada maldição, cada oração maligna rezada contra este lar, declaro tudo isso nulo e sem efeito pelo poder do Espírito Santo. Não pode se manter. O sangue de Jesus remove toda reivindicação legal que a escuridão jamais teve sobre esta casa e sobre esta família. A proteção divina. Senhor, peço agora que você envie seus anjos para rodear esta propriedade. Sua palavra nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Pai, envie seus anjos guerreiros agora. Envie seus porta-estandartes. Envie aqueles que conhecem guerra espiritual. Deixe-os ficar de guarda em cada porta. Deixe-os patrulhar cada limite. Deixe-os ficar de vigia através de cada noite. Deixe-os mover-se com espadas desembainhadas, prontos para repelir qualquer coisa que se aproxime com intenção maligna. Deixe nenhuma tarefa do inimigo ser capaz de passar através da guarda celestial que você estabelece sobre este lar. Deixe esta casa ser um fortim no reino de Deus. Um lugar onde a escuridão não pode entrar. Deixe esta casa se tornar um lugar de segurança espiritual cristã genuína. Quando o mundo lá fora está escuro e opressor, deixe esta casa ser o refúgio ao qual esta família corre. Deixe a presença de Deus ser tão real aqui, tão tangível, que há uma mudança noticível de atmosfera no momento em que qualquer um caminha pela porta da frente. Deixe cada visitante sentir algo diferente aqui. Deixe os perdidos sentirem que estão perto de algo sagrado. Deixe os quebrantados sentirem que estão perto de algo que pode curar. Deixe esta casa ser conhecida no reino espiritual como uma casa que pertence a Deus. Uma casa onde o Espírito Santo habita. Uma casa que está completamente proibida para toda tarefa de escuridão. Uma casa marcada pelas hostes celestiais como território cristão. A oração final. Pai, agradeço-lhe agora pela oração respondida. Agradeço que mesmo enquanto estas palavras estão sendo faladas, você já está se movendo em favor de cada casa representada nesta oração. Agradeço que você é fiel. Agradeço que você é bom. Agradeço que suas misericórdias são novas a cada manhã. Abençoo esta casa com tudo em mim. Falo vida sobre ela e não morte. Falo paz sobre ela e não tumulto. Falo unidade sobre ela e não divisão. Falo abundância sobre ela e não falta. Falo saúde sobre ela e não doença. Falo proteção sobre ela e não vulnerabilidade. Falo a alegria profunda e duradoura do Espírito Santo sobre cada cômodo e sobre cada pessoa que vive aqui. Santifico esta casa com o sangue de Jesus Cristo. Declaro-a purificada de toda profanação. Declaro-a renovada e feita espiritualmente fresca. Declaro-a coberta e protegida. Declaro-a abençoada com a bênção do Senhor Deus. Declaro-a uma morada do Deus Altíssimo. Um santuário do Espírito Santo. Uma casa onde o céu toca a terra todos os dias. Um lugar onde o nome de Jesus é honrado e o reino de Deus é estabelecido. Deixe sua vontade ser feita nesta casa assim como é no céu. Deixe tudo o que o céu contém: paz, alegria, amor, integridade, abundância, cura e restauração, fluir livremente nesta casa e nas vidas das pessoas que vivem aqui a partir deste dia em diante. No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, falo todas estas coisas sobre esta casa hoje no nome de Jesus Cristo. Amém. E que assim seja. Depois da oração. Se você orou aquela oração com fé genuína hoje, algo mudou. Você pode sentir agora. Pode notar nos próximos dias. A atmosfera será diferente. Mais leve. Mais clara. Mas não deixe a dúvida entrar depois. Dúvida é o inimigo tentando recuperar terreno que perdeu. Fica firme no que você orou. Continue falando o nome de Jesus em sua casa. Continue pleiteando o sangue sobre suas portas. Continue convidando o Espírito Santo em seus cômodos a cada manhã. Execute esta oração uma vez por semana pelos próximos 4 semanas.
Cada semana o deslocamento irá mais profundo. Cada semana mais camadas da escuridão anterior serão purificadas. Cada semana a presença tangível de Deus em sua casa crescerá mais forte. Deixe um comentário abaixo e diga-me que você orou esta oração hoje. Diga-me o que sentiu. Diga-me o que mudou. Seu testemunho encoraja cada outro crente que o lê. E esta comunidade cresce mais forte cada vez que uma pessoa compartilha o que Deus fez em sua vida, em sua casa, em sua família. Se esta oração o abençoou, compartilhe-a com uma pessoa antes do final deste dia. Um membro da família. Um amigo. Uma pessoa que você sabe cuja casa precisa desta cobertura, desta proteção, desta declaração de autoridade cristã. Inscreva-se se ainda não o fez. Ligue todas as notificações. Volte na próxima semana porque estaremos aqui novamente orando juntos, permanecendo juntos e acreditando em Deus juntos por cada casa e cada família nesta comunidade. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor abençoe cada pessoa que dorme sob seu teto esta noite. Que eles acordem amanhã de manhã em uma casa que se sente diferente. Mais leve. Mais livre. Mais sagrada. Preenchida com a presença inegável de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém.